Boa noite. Primeiro, parabéns pelo debate de alto nível, de todos os participantes. Tenho acompanhado os comentários. Eu acho que muito da nova sociedade, dessa sociedade que interage virtualmente, tem que ter a participação do parlamentar. Então, ou eu ou minha assessoria sempre estamos ligados em todos os canais para ouvir as opiniões, ver os debates, aqueles que são de níveis, aqueles que têm uma opinião concreta para dar sobre o caso, apesar de aqui eu não poder me manifestar sobre o mérito do caso Flor de Lis, eu fico à disposição para esclarecer eventuais dúvidas, como eu vi muitos questionamentos, por que o Conselho de Ética demorou tanto, né? Eu fiz questão de frisar, foi em virtude do fechamento do Congresso durante um determinado período para o funcionamento de todas as comissões, né? E após isso, o surgimento de diversos casos graves no Conselho de Ética, né? O Daniel Silveira, com diversos processos, a própria Flor de Lis, nós conseguimos reativar, aprovar um projeto de resolução e reativar o Conselho de Ética para funcionar até mesmo antes do retorno das comissões. Então, foi um caso atípico, que ninguém previa. O Conselho ele é um conselho eleito, não é anual, todos os membros lá são eleitos para o biênio, então não existe possibilidade de conluio para manipulação de voto, em trocar o deputado da comissão para votar de acordo com um partido ou com outro convencimento, ele vota de acordo com a convicção, então todos ali são conselheiros. Eu costumo dizer, apesar de ser uma casa política, todas as comissões são políticas, apesar disso, é uma comissão política e técnica, né? E nós sempre buscamos a verdade. Como relator, eu tenho a obrigação de buscar a verdade com a maior independência possível. Apesar de ter conhecimento das verdades e dos fatos trazidos, eu tenho acesso a todos os documentos sigilosos da Justiça, da investigação, do Ministério Público, eu tenho todos os depoimentos, são horas e horas e horas e horas que eu tive de assistir um por um dos depoimentos, de todos os depoentes, para conseguir formatar a linha a ser adotada no caso. Porque aqui, eu já disse em outras oportunidades, não se investiga o crime de homicídio, né? Nós não vamos julgar a Flor de Lis pelo crime de homicídio. Nós vamos julgar a conduta dela desde o início de todo esse processo até hoje. Então, tudo que ela fez do início até as declarações de hoje, os posicionamentos dela de hoje, não só no caso dela, em todos os casos do Conselho de Ética, assim que o deputado é representado, o comportamento dele é monitorado constantemente. Então, declarações de mídia, se ele mudou a postura, se ele age com agressividade, se ele age com desdenho, com falta de respeito, principalmente com o Conselho, se ele age com falta de respeito com a Justiça, se ele permanece em reincidente eventual quebra de decoro, tudo isso é observado. A Justiça, todos sabem, existe o velho ditado, ela é cega, né? Nós não. Eu não me faço de cego, eu enxergo tudo e relato tudo. Então, tudo o que acontece ao redor, tudo que as pessoas comentam, tudo o que a deputada faz durante esse curso investigativo é levado em consideração para efeito de tomada de decisão. Então, eu dizia, nós temos acesso ao arcabouço de provas, nós temos provas que nós vamos fazer a utilização de provas emprestadas da Justiça para formação de convicção, mas nós temos uma peculiaridade no Conselho de Ética que funciona como um tribunal do júri, mas em um formato diferente. Nesse formato,
O júri participa da investigação, que são os deputados, os conselheiros, o júri participa, o júri faz perguntas. Então, por isso, toda a oitiva, apesar de eu saber o conteúdo do que eu estou perguntando, apesar de eu saber a maioria das respostas, os deputados conselheiros não sabem. Até a apresentação do relatório, eu tenho que, com as testemunhas arroladas, trazer uma noção geral e estrita ao final do que se pretende recomendar no relatório do Conselho de Ética. Então, o que nós fazemos é relatar todo o caso, trazer um juízo de valor recomendativo para os conselheiros votarem, e esse relatório tem que ter muito embasamento para ser julgado aí, sim, em definitivo no plenário. Eu sempre digo e repito, a única bala de prata a perfurar a imunidade a blindagem da imunidade parlamentar é o Conselho de Ética. Nem mesmo a Justiça tem competência para tal. Vide o caso do Daniel, se nós votássemos pela soltura, ele seria solto. O próprio caso Flor de Lis, independente do caso dela, o Tribunal de Justiça tomou a decisão de afastar a Flor de Lis. A Câmara sequer tomou conhecimento disso. Porque não se afasta um deputado federal por uma decisão judicial. Isso quem faz é a Câmara. Nós temos processo para isso. Por isso, o Conselho de Ética é um conselho essencial para o funcionamento, para o bom funcionamento, para a boa convivência entre os deputados. Então, eu fico à disposição para esclarecer mais dúvidas referente aos procedimentos, e eu tenho minhas limitações de resposta para não dar nenhum juízo de valor antecipado, até porque existe muita especulação sobre alguns fatos. Eu tenho que ir a fundo nesses fatos e ver se eles incorrem na quebra de decoro, se eles são passíveis de análise perante o Conselho de Ética. Então, aqui já disse, antecipei, o homicídio não é um fato que vai ser analisado, né? Tudo que ela fez no entorno, e algumas coisas prováveis, outras não. Então, tudo que ela fez durante o curso desse processo vai ser avaliado, cada ação individualmente vai ser considerada para efeito punitivo ou não. Então, cada ação tem uma punição, aí eu falo de forma genérica, não especificamente do caso dela, mas cada conduta tem uma penalidade. A soma dessas condutas vai vir no relatório final. Então, nós temos desde notificação, a suspensão de 1, 2, 3, até 6 meses do mandato, nós temos suspensão de prerrogativa parlamentar, ela pode continuar no exercício do mandato e não exercer nada do poder parlamentar, mas continuar no cargo, e nós temos a penalidade máxima, que é a perda de mandato. Se alguma das acusações forem comprovadas no relatório e passível de perda de mandato, ou a somatória de várias infrações ao Código de Ética e Decoro Parlamentar, levarem à acumulação da pena de perda de mandato, né? São hipóteses possíveis ao final desse caso. Então, nós estamos no início, um pouco atrasado com o cronograma, porque nós temos muita dificuldade de conseguir a presença dos depoentes. O que o Conselho de Ética tem, infelizmente, nós estamos trabalhando para isso, convite às testemunhas. Nós arrolamos a testemunha no formato de convite. Elas vêm se quiserem, elas podem recusar. Então, por isso, nós fazemos convite, geralmente, às pessoas que têm disponibilidade de vir, sobretudo, falar a verdade. E aquelas que não têm uma vinculação e interesse direto
com a causa, em virtude de se buscar justamente a verdade. E nós temos um outro porém. As testemunhas arroladas pela Flor de Lis, salvo engano, 4 ou 5 estão presas. 5. Nós temos uma dificuldade de tempo e data para ouvir essas pessoas. Por exemplo, eu tenho o Lucas em um presídio que não tem estrutura para fazer a videoconferência. Então, a gente tem que pedir a transferência dele prévia para outro presídio para que ele possa fazer. Os presídios que têm disponibilidade somente às segunda-feiras e tem limite estipulado de horário de operação para isso. Então, isso dificulta muito. Eu tenho um prazo de até 40 dias, salvo engano, até o dia 13 do 5, para encerrar a instrução probatória e aí apresentar o relatório final. E essa instrução justamente se dá em cima da finalização da oitiva das testemunhas arroladas pelo relator e das testemunhas arroladas pela defesa. Deputado, mais uma vez, muito obrigado. Hoje, no Conselho de Ética, o senhor demonstrou total conhecimento no caso. Eu gostaria de tirar algumas dúvidas com relação ao próprio processo em si. Como o senhor disse agora, o senhor tem até o dia 13 de maio para finalizar o caso da deputada Flor de Lis, correto? Para finalizar a instrução probatória. Após o término, dia 13 de maio, eu tenho mais 10 dias para apresentar o relatório. Até 10 dias. Eu posso apresentar em 2 ou em 10, em 1 ou em 10. A tentativa de colocar as testemunhas para serem ouvidas no máximo tempo possível, fato hoje visto e até interrompido pelo senhor 2 vezes, isso poderia ser colocado como um fator para postergar esse prazo, ou esse prazo é irrevogável? O prazo é irrevogável, né? Nós tínhamos, na primeira sessão, nós tivemos que interromper a sessão em virtude do início da ordem do dia. Eu fiz uma questão de ordem imediatamente ao presidente Juscelino, à época, que ele indeferiu, certamente, porque não tinha o respaldo de plenário. No mesmo dia, eu fiz a questão de ordem com embasamento regimental ao presidente Arthur Lira durante sessão ordinária no plenário da Câmara. E ele deferiu a minha questão de ordem, dizendo que, assim como as CPIs da casa, as oitivas não precisam nem de quórum, nem dependem, e independem do funcionamento ou da abertura da ordem do dia. Então, qualquer tentativa de obstrução temporal vai ser vencida, porque eu não me canso, e não precisa de quórum. Os deputados não precisam todos estarem presentes, até porque a sessão é virtual, podem dar presença e acompanhar pelo celular e estar no plenário votando ou não, e a oitiva pode continuar. Então, é o que eu disse para os advogados da defesa hoje. Ainda que quiserem protelar, nós vamos até o fim do dia, mas nós vamos terminar as testemunhas que comparecerem. Vou fazer mais uma pergunta e depois passar para meus colegas da bancada. A minha dúvida, com certeza, é a dúvida de muitos. Com relação ao que o senhor falou, em que várias provações, várias causas que possam causar punição podem ser somadas e com elas levadas à própria medida máxima, que é a cassação, eu gostaria de entender quando se fala, por exemplo, em rachadinha, quando se fala, no caso em específico da deputada federal Flor de Lis, em uma quebra de uma ordem judicial, na qual ela foi proferida a não falar sobre testemunhas do caso em nenhuma rede social, e ela é entrevista nacional, ela acusa várias vezes uma das testemunhas principais do caso, e nela, em tom de ameaça, segundo a própria testemunha, ela quebra essa regra. E são vários fatores, inclusive, como se falado, a questão da tornozeleira, essa quebra da ordem judicial. Deixa
já te dizer uma coisa para ficar bem clara na cabeça das pessoas, usando o exemplo que você deu, a questão da rachadinha. Ela é mencionada no relatório do inquérito e no relatório do MP. O Conselho de Ética não tem competência para quebra de sigilo bancário ou telemático. Eu tenho que submeter ao presidente da casa para que ele submeta ao plenário, e aí sim nós façamos a quebra telemática ou bancário. Os investigadores e nem o Ministério Público fizeram essa quebra na questão da rachadinha. Eles só fizeram menção a uma possível rachadinha. Então, eu não tenho como colocar no relatório de forma punitiva, porque eu não tenho prova da rachadinha. Ele diz que um funcionário o funcionário dizia que recebia tanto, mas o outro, mas no portal da Câmara, ele recebia um salário de 12 mil, salvo engano, e ele alegava que recebia 2 mil ou 4 mil. E aí ele supõe uma rachadinha, mas ele não fez a quebra de sigilo bancário, nem provou no curso do processo, tanto é que ele não denunciou por isso. Nem o MP e nem o inquérito policial. É uma questão que você colocou, as pessoas comentam, mas não tem prova. Quanto tempo eu vou levar para conseguir produzir a prova sobre isso? Tem tantas outras coisas para a gente avaliar, que já tem prova constituída, que já podemos fazer uso da prova emprestada. Eu vou perder quanto tempo dentro desses 40 dias para levar essa questão ao plenário e fazer a quebra de sigilo bancário para investigar a rachadinha, que é um crime, vamos dizer assim, politicamente complicado de se investigar dentro da Câmara. Entendo sua posição. Então, existe essa linha muito sensível como relator, que eu tenho que fazer esse juízo de valor e pesar as coisas. Então, está no relatório, eles colocam, o delegado fala, o Ministério Público fala, mas ninguém prova. Então, eu sou, como eu disse no início, você mesmo disse, Marcondes, eu estou aqui em busca da verdade real e o que se pode provar, não é o que se fala. Então, eu vou relatar o que eu posso provar e o que se fala. Então, eu serei justo, né, no meu relatório. Só sobre a segunda parte, já que o senhor confirma que acompanha a deputada, inclusive nas suas redes sociais, como um objeto de acompanhamento, já que para ver se há reincidência de quebra de decoro e afins, foi preferido a ela que não falasse, não mencionasse o nome de qualquer testemunho, uma ordem judicial dada pela magistrada. Ela quebra isso na última entrevista dada ao portal Metrópole. Ela fala várias vezes, inclusive, que irá processá-la, num tipo de ameaça velada que foi sentida pela testemunha. Isso está sendo acompanhado pelo senhor? A vida social, a vida que ela apresenta nas redes sociais, é acompanhada também pelo senhor para ter base a informações e decisões no Conselho de Ética? Olha, Marcondes, eu estou acompanhando o que os senhores e os seus internautas estão dizendo. Imagino o que ela disse e faz. Eu não sou cego e não sou alienado. Aos meus olhos dificilmente passa alguma coisa. Então, a questão eu tenho que ter muita concentração, porque são tantos fatos. Eu tive de estudar. Você já deve ter assistido alguma série longa no Netflix. Com toda certeza. Nada é tão longo quanto os depoimentos que eu ouvi. Nenhuma série é tão longa quanto os depoimentos que eu ouvi. Só da Bárbara Lomba, eu tive que ouvir um depoimento de 5 horas. E ainda tive que chamar ela para ouvir de novo. Então, eu tenho que ter muita concentração em escolher bem quais são os pontos
que vão ser trazidos ao relatório que tem fundamentação e sustentação para ser julgado pelos pares no Conselho e aprovado com subsídio material para ser aprovado no plenário. Todo mundo fala caçar o mandato, é um crime que todo mundo sabe, entre aspas. Nós estamos aqui falando de caçar um mandato legitimamente instituído, constitucionalmente sufragado, tanto é que é a pena máxima da Casa Legislativa, e é a única coisa que está entre a deputada Flor de Lis e a prisão. Todos os outros envolvidos estão presos. Ela só não está presa em virtude do artigo 53, né? Assim foi com o próprio vereador Jairinho, não está sob o manto da imunidade parlamentar. O Conselho de Ética da Câmara tem essa relevância no âmbito jurídico e nacional, né? Tendo em vista que nem mesmo a justiça pode furar essa blindagem parlamentar. É um dos três poderes, na verdade, né? Não há interferência, há uma equivalência de poderes. Então, o judiciário não pode se sobrepor ao legislativo, que não pode se sobrepor ao executivo. Concordamos. E com relação também à imunidade parlamentar, também concordamos, para que o deputado ele consiga exercer o seu mandato de forma limpa, isenta, sem impressão. Por isso que entendemos o objetivo da imunidade parlamentar. Sabemos, infelizmente, na nossa sociedade, tivemos casos de outros deputados que infringiram as leis, foram cassados e deixaram uma mácula, uma mancha na figura do deputado federal. Nós sabemos que há muitos deputados que trabalham pelo povo, que trabalham, que são sérios. Nós recebemos aqui, por exemplo, o deputado federal Rubens Bueno, acompanhamos a trajetória dele, estamos acompanhando a sua trajetória também. Não são poucos os deputados que trabalham. Infelizmente, há máculas como qualquer sociedade, como qualquer profissão. Entendemos esse ponto e também o trabalho que vocês exercem, quando feito de forma ímpar, quando feito de forma verdadeira, é objetivo que seja beneficiada a sociedade. Então, eu parabenizo aos deputados que trabalham de forma correta. Eu vou passar agora para as dúvidas dos meus colegas de bancada, se o senhor permitir, se o senhor estiver com tempo, para tirar essas dúvidas. Então, por favor, André, seria a sua ordem agora. Pois bem, boa tarde não, boa noite, né? Tô ficando doido. Boa noite, deputado Alexandre. Te dou os parabéns aí pela iniciativa, principalmente de vir aí não só nos acompanhar, mas também de tirar algumas dúvidas nossas aqui, que esse caso Flor de Lis é um dos mais intrigantes que nós já vimos na atualidade, né? Eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor, que é uma dúvida não só minha, mas de muitos brasileiros. O senhor falou aí sobre a questão do que tinha sido colocado, né, por outras instâncias e não chegou ao conhecimento dos senhores, né? Não chegou até a Câmara o conhecimento que foi o pedido de afastamento, para ser afastada a Flor de Lis. E nós vemos que, em contrapartida, a ministra Carmen Lúcia recebeu um HC, ela negou, e, salvo engano, foi o ministro Barroso que falou que era para instâncias menores tomarem conta disso. Não competia a eles. Se eu não me engano, foi o Barroso que falou isso. Aí vem a pergunta. Se não competia ao STF, no caso, sobre o afastamento de Flor de Lis, e as instâncias abaixo vieram fazer isso, por que não foi para frente, vamos assim dizer? Por que não deu prosseguimento e ela não foi afastada? Não foi, digamos que, acatado isso? Porque não existe previsão constitucional para isso. A Constituição é clara em dizer que o deputado só pode ser preso em flagrante delito por crime inafiançável, né? Ela não foi presa em flagrante delito, ela não foi presa e não por crime inafiançável, né? Naquele momento. Então,
qualquer fato que fuja disso, foge à competência de outra esfera que não a do Supremo. Ainda o Supremo não pode determinar afastamento, né? A gente tem o caso do Daniel Silveiras, eu tenho as minhas ressalvas quanto à modalidade inventada pelo Alexandre de Moraes, apesar de ser relator de um dos casos do Daniel Silveira, tenho minhas ressalvas do formato que ele se utilizou para efetuar a prisão em flagrante, né? A deputada Flor de Lis não preencheu esses requisitos. Então, o caso do Daniel é um exemplo disso. Ele foi preso. Isso pode, né? Foi considerado flagrante. Por crime inafiançável, aí se considerou inafiançável a dosimetria da pena que ultrapassava os 4 anos, aí se torna inafiançável. Então, ele foi preso em 24 horas, né? A Câmara tem de se manifestar sobre a manutenção ou não da prisão do deputado. Isso cabe análise. Agora, não existe análise de suspensão de quem determina a suspensão é o Conselho de Ética, que passa ao plenário. Por exemplo, eu tenho o caso do Boca Aberta, que eu recomendei a suspensão por 6 meses do mandato e de todas as prerrogativas. Isso deve ir ao plenário ainda, né? Houve recurso ao CCJ, mas só dou esse exemplo. Então, quem afasta é a Câmara. A única hipótese de equilíbrio aí, vamos falar um pouco de checks and balances, né? De pesos e contrapesos, é na hipótese de impeachment de ministro do Supremo, que é feito pelo Senado Federal, né? O único exemplo de peso e contrapeso de legislativo e judiciário em virtude do Senado fazer a sabatina e efetivar a indicação do ministro do Supremo, por crimes de responsabilidade. Então, nós não temos o inverso também, nós não temos juízes, magistrados de outras esferas sendo afastados ou sofrendo processo de impeachment por crime de responsabilidade na Câmara dos Deputados. Então, essa interferência de poder não há. Então, como não há daqui para lá, não há de lá para cá. O que existe está no artigo 53 da Constituição. Entendi. É porque essa... Responde tudo? Sim, sim. Eu só fiz essa pergunta para o senhor porque muitas pessoas, assim como eu também, ficamos com essa dúvida porque ficou entendido que era para outras instâncias resolver, entendeu? Entendi. Mas a depender do crime, outras instâncias podem tomar decisões referente aos casos, envolvendo deputados federais. Mas quando se fala em prisão, é prerrogativa exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Ótimo. Na verdade, então, deputado... Por exemplo, as medidas cautelares, né? Você vê que existem deputados usando tornozeleira. Na minha concepção, já é uma hipótese de quebra de decoro, em um menor nível, porque ela ofende a imagem da Câmara. A ofensa à imagem da instituição já é uma quebra de decoro parlamentar. Não em um nível de cassação, mas em um nível punitivo mais baixo. Talvez, dependendo do motivo da medida cautelar que levou à tornozeleira, talvez uma suspensão de 1 mês ou 2 meses, até que o deputado responda o processo, e por assim vai, mas tudo isso é sopesado, mas prisão é exclusivamente Supremo. Deputado, então a gente aqui da sociedade, digo, nós como sociedade, nós podemos considerar, então, que a decisão judicial, ela serve para nortear a decisão da Câmara. Estou correto? De certa forma.
a decisão judicial geralmente é embasada em algo, né? A gente sempre espera isso, mas nem sempre é o que acontece, né? A gente tem muito juiz de primeira instância que toma decisão, inclusive política, né? A gente tem juízes de primeira instância que têm animosidades políticas com alguns parlamentares. Então, tem decisões que são revertidas em segunda instância, justamente pelo nível e escassez da decisão proferida. Então, por isso, a necessidade da prerrogativa e da imunidade parlamentar. E quem acha que a imunidade parlamentar é um benefício ao parlamentar, ela, na verdade, ela é um filtro, porque em benefício não tem nada. Quando cai no Supremo, você não tem o princípio do duplo grau de jurisdição. O parlamentar, ele tem a imunidade ele recebe a imunidade parlamentar, o deputado federal, mas ele abre mão do duplo grau de jurisdição. Quando cai no Supremo, não tem a quem rezar. Decisão una. Exatamente. Hafner, por favor. Pronto, deputado Alexandre Leite, primeiramente, eu sou o Hafner, do canal Voo da Coruja. Prazer. Falo aqui de Lisboa, Portugal. O prazer é meu, excelência. Eu gostaria, primeiramente, eu falei isso algumas vezes no nosso canal Voo da Coruja, parabenizando e elogiando o senhor pela decisão quando da negativa do pedido da defesa da Flor de Lis. Inclusive, me permita aqui rapidamente, quando diz aqui, Alexandre Leite rejeitou o pedido, argumentando que processos elaborados pela mesa diretora não precisam passar pela fase de admissibilidade no Conselho de Ética. Nesse período aqui, nós tecemos elogios, parabenizamos o senhor nos nossos canais e digo ao senhor que desde o início desse caso, eu digo a Vossa Excelência, que desde o início desse caso, nós estamos acompanhando, o André Carpano mesmo, ele vem acompanhando desde o princípio, eu venho acompanhando desde 2 de julho de 2019, poucos dias após o que aconteceu com o Anderson do Carmo. Nós, tudo que sai a respeito do caso, nós estamos atentos também, como o senhor obviamente está, como o senhor mesmo disse, o senhor é um dos maiores interessados em trazer a verdade verdadeira à tona, e estamos vendo um trabalho sério executado por Vossa Excelência, justamente para que faça a coisa dentro da lei e que tenha um resultado que seja, obviamente, justo. Pois bem, mas eu queria rapidamente fazer uma pergunta à Vossa Excelência com relação ao que o senhor falou sobre a legitimidade do mandato, que a deputada Flor de Lis, ela foi eleita de forma legítima. Mas eu, claro, como leigo, partindo do senso comum, eu gostaria de saber de Vossa Excelência o seguinte: sendo comprovado que a Flor de Lis foi eleita, ainda que sendo uma, digamos, eu não vou usar aqui uma palavra, estando ela infringindo a lei, porque se ela está com filho adotado não, ela registrou uma criança como sendo filho dela legítimo. Quando ela foi eleita, eu considero como leigo que ela foi eleita de forma ilegítima, porque a sociedade, ou principalmente os eleitores dela, eles foram ludibriados, eles foram induzidos ao erro quando votaram em uma pessoa que havia e estava no exercício, digamos assim, se eu posso dizer, de um ilícito, porque ela infringiu o Código Penal brasileiro ao registrar no nome dela uma criança. Logo, eu considero que ela foi eleita ilegitimamente, porque quem votou nela não sabia desse detalhe e provavelmente também com outros ilícitos que estão aí agregados, tá? E não bastasse isso, outros ilícitos foram cometidos após a eleição dela, no exercício do mandato. Aí eu pergunto, isso não pesaria, até tendo em vista, deputado Alexandre Leite, tendo em vista que 2022 é um ano de eleições, né? E eu acredito que a sociedade brasileira está de olho, inclusive, dentre outras coisas, no resultado desse caso Flor de Lis, o que vai acontecer. A sociedade está clamando, está pedindo, inclusive, eu posso dizer, pelo tempo que nós acompanhamos o caso, está pedindo uma resposta
né? Uma resposta que seja considerada pelo povo como justa, que seria a cassação da Flor de Lis, e enfim. Aí eu pergunto ao senhor, ela não teria sido eleita de forma ilegítima, uma vez que ela estava, digamos assim, na prática do ato ilícito, tendo um filho que ela dizia ser biológico sem o ser, e ela registrou ele como sendo? E eu também pergunto ao senhor, é levada em consideração a vontade do povo? É levada em consideração a expectativa da sociedade quando um caso como esse, de tamanho vulto, de tamanha repercussão aqui na Europa, em todo lugar do mundo, está todo mundo acompanhando, todo mundo atento, a Câmara, Vossa Excelência e a Câmara dos Deputados como um todo observam isso também, a reação do povo, como a sociedade, o que a sociedade está esperando como resposta da parte da Câmara, que é a Casa do Povo, a Câmara Federal? Essas duas perguntas que eu faço a Vossa Excelência. Desde já eu agradeço. Obrigado pela pergunta. Vamos começar pela parte do estelionato eleitoral. Ele não existe. Infelizmente, não existe essa modalidade ou tipificação criminal. O deputado responde pelos crimes, né, no Conselho de Ética, por crimes eventuais cometidos após a diplomação, né? Esse crime em específico, mencionado da adoção à brasileira, é assim que é conhecido, o artigo, salvo engano, é o 242, conhecido popularmente como adoção à brasileira, né? Dar para si, ter para si filho alheio, enfim, a tipificação é mais ou menos essa. Dar para si, filho alheio, falsificar a adoção, né? Filho de outro como se próprio fosse. O Ministério Público não ofereceu denúncia. Eu até indaguei a própria Bárbara, nem o Ministério Público, eu não sei se, eu não me recordo se no inquérito foi recomendado, mas o Ministério Público não recomendou a denúncia. Eu preciso analisar ainda, não tive o aprofundamento, se existe alguma decisão judicial, algum acórdão que modificou a prescrição desse crime, porque a prescrição dele se dá a partir do conhecimento do fato. Conhecimento do fato se deu agora durante o curso da investigação. E me parece que a justiça decidiu pela preclusão. E eu não entendi essa decisão. Eu não sei se existe, né? Depois que eu me formei em Direito, parece que eu desaprendi tudo o que aconteceu na faculdade e já tem 4 decisões em cima de uma coisa que parecia simples na Constituição. Né? 4 entendimentos diversos sobre diversas coisas. Então, a gente tem que permanecer estudando. Então, nesse caso específico da adoção à brasileira, o texto frio da lei diz que só começa a contar a prescrição, o prazo, a partir do conhecimento do fato. O conhecimento do fato foi agora, então não precluiu. A questão é, existe alguma decisão judicial? Eu não tenho conhecimento se existe de alguma flexibilização desse crime. Eu ainda vou avaliar isso, eu ainda vou ir mais a fundo nesse fato, para saber se eu trago ele ao relatório ou não. Então, mais uma coisa aí, a gente tem já mencionada pelo Marconde, mais esse outro detalhe. Então, nem tudo que parece é o que é. A gente tem que tomar cuidado, eu tenho que ler linha por linha, avaliar vírgula por vírgula e ir a fundo, prova por prova. Quanto às vozes populares, é claro que a gente ouve. Eu justamente tomei conhecimento desse canal, porque eu observo, muitas vezes, a gente até ignora os comentários, ou
os próprios comentaristas, a gente ouve muita... A internet hoje virou um meio muito raivoso, né, de propagação de raiva e ódio na internet. Então, em geral, a gente vê muita coisa odiosa, muito xingamento, muita falta de respeito. O que me chamou a atenção aqui foi justamente a forma como vocês estão abordando o tema e o nível de comentários. Você não vê comentários ofensivos aqui. Eu estou acompanhando os comentários aqui. E foi o que me chamou a atenção nesse canal. A gente não está vendo comentários ofensivos. Você tem alguns mais militantes, hashtag cassação, hashtag alguma coisa, mas você não tem nenhuma ofensa. Então, isso me chamou a atenção, e nesses casos a gente presta atenção e ouve. O parlamentar, ele é o espelho da sociedade. Eu não posso me alienar do que a sociedade pensa, mas a gente também não pode viver achando que o sistema judiciário ou legislativo é uma república de bárbaros. Se eu fosse considerar todos os comentários raivosos que eu acompanhei até agora sobre o caso Flor de Lis, eu já tinha mandado ela para a forca. Literalmente. Né? Porque hoje a internet virou uma república de bárbaros, né? Uma rede mundial de computadores de bárbaros. Mas eu tenho como relator de colocar a bola no chão, avaliar o caso, ter paciência com a defesa, garantir a ampla defesa e o devido processo legal. Isso é muito importante, embora muita gente não tenha compreensão, o devido processo legal e a ampla defesa. Eu vou usar aqui como exemplo um caso que dói em todo mundo, o caso do Lula. Olha o resultado da inobservância do ordenamento jurídico quanto à distribuição e quanto à imparcialidade do juiz. Olha o que aconteceu. O dano foi maior do que a morosidade e a sequência justa em fornecer a ampla defesa e a defesa e o julgamento imparcial. Então, eu tenho aqui que zelar por tudo isso, que vamos dizer assim, uma furada de bola minha pode atrasar ainda mais o processo, pode trazer o mandado de segurança, pode gerar um recurso à CCJ, enfim, até esse processo tomar termo ao plenário, independente do que seja, ou se vá ao plenário, eu não tomo a decisão, eu apenas recomendo o voto com base nos fatos que eu acho pertinentes. Todas essas questões são trazidas e colocadas no chão. Então, eu tenho que ser muito pé no chão com tudo. Então, sim, observo, sei da vontade popular, eu vejo se tem gente contra, se tem gente a favor, quem está contra, quem está a favor, o que estão dizendo, o que está doendo mais na sociedade. Tudo isso eu observo, levo em consideração, tudo aquilo que é ponderado dentro do razoável, né? Eu não posso me fazer um alienado ou me fazer cego ao que acontece ao meu redor. Eu sou um representante do povo, é uma casa política, é uma comissão política, porém técnica, né? Repito, faço questão de frisar. Então, é uma questão em que eu tenho que ter muito equilíbrio para poder executar. Só finalizando uma complementação, estar no Conselho de Ética é um sacrifício muito grande para o parlamentar. Ninguém quer... eu não fui eleito para perseguir parlamentar. Eu sou eleito com uma base de um eleitorado social, meu pai é vereador aqui na capital, meu irmão é deputado estadual, eu presto auxílio aos mais pobres, a minha região, o interior que eu trabalho são de pessoas pobres, o meu trabalho é totalmente diferente, eu tenho uma atuação junto à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, e vim para o Conselho de Ética, junto com o presidente Juscelino, para atualizar e fazer um novo Código de Procedimentos. O Código de Procedimentos do Conselho de Ética
por analogia, é o Código de Processo Penal. Então, o Código de Processo do Conselho de Ética, que eu já fiz e já aprovei e foi para a CCJ, eu vim para o Conselho de Ética com esse intuito, com o intuito jurídico, com esse desafio jurídico. E acabou que o trabalho, modéstia à parte, foi bem feito por mim, pela minha equipe, a 10 mãos, que alguns relatórios dos mais complexos acabaram sendo designados a mim. Então, teve primeiro boca aberta para mim, foi o caso em que todos os instrumentos regimentais de obstrução de processo foram utilizadas. Então, aprendi muito com isso, que me ajudou a formatar uma atualização muito pontual e positiva. Posteriormente, o caso do Daniel Silveira, é um caso que ninguém queria fazer, mas eu topei o desafio, não porque eu gosto de perseguir parlamentar, mas porque eu tenho esse desafio jurídico e a gente começa, a essa altura, perceber a insatisfação da população com uma falta de resposta do Conselho de Ética. Durante esse processo, eu tive a oportunidade de ouvir pessoas que foram ofendidas com o excesso parlamentar, com a pessoa que abusou literalmente da prerrogativa e acabou com a vida de pessoas. Eu ouvi essas pessoas e vi elas chorar. Pessoas tiveram que mudar de cidade, tiveram que tirar filho da escola por causa de abuso parlamentar. Então, a gente vê também uma falta de resposta. Às vezes, a gente quer o imediatismo, mas a gente vê uma falta de crença. Eu passei a perseguir isso, não os parlamentares, mas a perseguir essa resposta à sociedade com o intuito de resgatar a confiança de que existe um Conselho de Ética e ele não é corporativista. Ele deixou de ser corporativista. Em um tempo passado, ele pode até ter sido. Espero eu que, assim como foi a formação passada e agora uma nova eleita, nós não tenhamos nenhum tipo de corporativismo nas decisões, que elas sejam justas, por isso eu tento ser o mais justo possível nos meus relatórios. Espero ter respondido a pergunta, apesar de ter me alongado muito na resposta. Não, para mim, perfeito, Excelência. Muito obrigado. Valdir Gomes, por favor. Se você também puder incluir essa pergunta que está na tela, eu te agradeço. Sim, já vou começar por ela. Obrigado, Marconde. Deputado, um prazer falar contigo. Sou Valdir Gomes, meu canal é o meu nome. Eu sou de Minas Gerais, uma cidade interior da capital mineira, uma cidade de aproximadamente 200 mil habitantes. Estou aproximadamente a 230 quilômetros de Belo Horizonte. A primeira pergunta é a que está na tela aí, é um internauta que perguntou. O senhor muito bem acompanha Flor de Lis aí, né? Acompanha os passos de Flor de Lis, sabe tudo que ela faz nas lives e tem observado muito bem. Teve uma live que ela fez que ela ameaçou nós, os youtubers, e falou que poderia até localizar os nossos endereços. E a pergunta aí que o inscrito do canal já fez foi essa. Só isso aí já não seria quebra de decoro parlamentar? Muito bem, obrigado pela pergunta. Vamos lá. Como relator, eu tenho 2 desafios nesse caso. Um é me manter focado para não me perder naquilo que eu escolhi como sendo o sustentáculo da minha recomendação. Então, se eu for disparar para todo lado, eu não vou ter sustentação em nada. Como a gente não deixa de acompanhar os casos, aliás, ainda respondendo a primeira parte, como relator eu tenho que me ater exclusivamente ao conteúdo da representação. Tudo que consta na representação. Isso não quer dizer que eu tenho que fechar o olho para outras coisas que ocorrerem. Ela pode sofrer outras representações, mas em temas distintos,
elas vão ser julgadas de formas distintas. Assim como o Daniel. O Daniel responde 6 processos no Conselho de Ética. São coisas distintas. Eu relato um de uma gravação clandestina, ele responde outro por quebrar a placa da Marielle e ameaçar manifestantes, responde a questão do Supremo, as ofensas do Supremo, enfim. São fatos distintos em representações distintas. Não pode se unir todas em uma se elas não forem correlatas. Aliás, no caso do Supremo, houve cerca de 9 representações, né, e elas se apensaram em uma, né? Das 9, se eu não me engano, das 9, 6 apensaram em uma, que eram correlatas. As demais foram sorteadas separadamente. Eu não sei do caso concreto. O que me compete como relator é avaliar os indícios, né, referente a essa acusação que vocês estão fazendo aí. Eu não tenho conhecimento dos fatos todos. Se puderem, façam uma petiçãozinha para mim, juntem o vídeo, o material probatório, encaminha para a minha assessoria, pode encaminhar para a assessoria de imprensa mesmo, que eu vou avaliar, e isso eu não posso trazer na avaliação desse caso, mas no relatório final, eu posso trazer, se houver indícios de quebra de decoro, esse caso, juntar ele no meu relatório, e junto da aprovação da recomendação, se encaminha à corregedoria da casa. Né? Aí a gente tem vários poréns a partir daí. Se for um caso de suspensão de mandato, esse caso pode ir para a corregedoria ou sofrer outra representação, que pode ensejar outra pena. Não estou dizendo que isso vai ocorrer, mas também pode acontecer de a recomendação, eventualmente, ser pela perda de mandato. E aí eu vou recomendar o encaminhamento disso para corregedoria parlamentar? Entende? Sim, sim. Perfeito. Então, isso tem que ser levado em conta. Então, não vale a pena eu me perder, apesar de que vocês podem fazer isso, eu levo em conta, porque a conduta parlamentar, ao menos enquanto você responde um processo, ela tem que ser respeitosa, você tem que se policiar. Se você errou e está respondendo um processo no Conselho de Ética, inocente ou não, você tem que se comportar naquele período. Respeitar as pessoas, as leis e os parlamentares em prol do bom convívio, em prol da sua representação. Se você demonstra desprezo pelo Conselho, pelas pessoas, pelas leis, não demonstra arrependimento por nada, isso só tem a agravar a situação do parlamentar. Então, não sei se eu respondi bem a sua pergunta, não sei se eu pude me fazer compreender no contexto do que foi falado, né? Eu não tenho conhecimento algum desse fato, apesar de estar de olho em tudo. Esse fato de ameaçar alguém, eu não vi isso, não tenho provas disso. Né? Aí, como tem no processo muita especulação, até que se tenha provas e isso chegue, de fato, a uma análise fundamentada, ainda continua sendo especulação. Não, perfeito. Bem esclarecido aí, bem explanado. Depois, em off, a gente vai conversar com os amigos aqui da bancada para ver se a gente faz isso aí. Agora, uma outra pergunta aqui. Essa mulher, essa senhora aí, em uma entrevista que ela deu, inclusive, para o Roberto Cabrini, ela deu total certeza que não seria presa. Em uma live no seu canal, ela pega uma pizza e faz total ilusão que isso vai acabar em pizza e um total deboche aí com a justiça do nosso Brasil, né? Debochando, que não vai dar nada, e por várias vezes, quando ela entra em live, você vê um tom de deboche
concernente a isso. E a gente não está falando aqui de qualquer pessoa, a gente não está falando aqui de uma mulher ficha limpa. Ela é acusada e ré por homicídio triplamente qualificado, por homicídio tentado duplamente qualificado, por associação criminosa majorada, falsificação de documento e falsidade ideológica. Então, eu vou fazer uma pergunta para o senhor aqui, bem direto, vou usar até a linguagem popular aí do povo. A Flor de Lis, quanto tempo que Flor de Lis ainda irá ficar solta e no final, no desenrolar da carruagem, aí, né, o desenrolar de tudo, tem alguma possibilidade de chegar ainda até 2022, e se chegar ainda até 2022, os trâmites aí, os processos de tudo, ela pode perfeitamente se candidatar novamente a uma possível, ela tentar uma possível reeleição? Eu sei que o senhor não pode dar data exata, né? Tal dia X, mas tem alguma possibilidade disso aí ultrapassar 2021 e chegar até 2022, até uma possível reeleição dela? Olha, Valdir, não é algo que compete a mim. Como eu disse, eu faço a análise do caso e relato de forma substanciada uma recomendação de punição. O meu voto é uma recomendação de punição. Então, se houver punição, né, eu não posso tomar nenhum tipo de parcialidade aqui. Então, se houver punição, eu faço a mera recomendação. Cabe ao plenário da casa fazer o julgamento do caso em plenário. Então, pelo menos 257 parlamentares votando numa eventual perda de mandato, né, caso ocorra. Então, isso não depende de mim. O que o relator pode fazer, e eu tenho feito, o meu trabalho com justiça, com seriedade, dando as oportunidades para a defesa, para não haver questionamentos futuros, para não haver atrasos maiores, para que não haja atrasos maiores, mas o prazo termina dia 13 da instrução probatória, eu tenho até 10 dias. Eu acredito que muito menos de 10 dias eu apresente o que o relator pode fazer para dar celeridade ao processo. Então, eu não acredito que qualquer punição recomendada ou não venha a perdurar até a próxima eleição. Eu acho que, encerrando dia 13, dia 20, final de maio, isso, acredito eu, final de maio, ou final de maio ou primeira semana de junho, no máximo. Eu acredito que isso já deva estar em plenário, caso seja aprovado alguma punição no Conselho. Perfeito. A última pergunta aqui, só fica à vontade, né? Não sei se o senhor pode responder ou não. O senhor tem acompanhado aí, com certeza, a repercussão do caso Henri Borel, todos nós temos falado muito. Pois não, Marcos? Desculpa te interromper, por conta do tempo do deputado, então a gente está deixando 2 perguntas e o doutor Ângelo Máximo entrou agora. E é só para a gente não misturar um assunto no outro, tá? Desculpa eu te interromper. Não, mas daí total Flor de Lis, só vou falar aqui a questão da imunidade parlamentar, por isso que eu dei o exemplo. Não vou entrar de... Sim, 10 minutinhos, Marconde. Então, é o seguinte, concernente à imunidade parlamentar, e se Flor de Lis não tivesse, ela já teria sido presa, né, obviamente, aí, por não ter a imunidade parlamentar. A gente vê aí como que a imunidade parlamentar prende a pessoa a não ir direto para a cadeia, né, sendo bem claro e objetivo. Qual que é a opinião do senhor concernente à imunidade parlamentar? O senhor seria a favor ou contra a imunidade parlamentar? Se o senhor puder responder essa pergunta. Eu acho que eu já respondi Já respondeu, Valdir.
Já respondeu. Respondi. Perfeito. Eu falo de novo, mas... Não precisa. Não respondeu, obrigado. Doutor deputado federal Alexandre Leite, não sei se o senhor conhece, mas doutor Ângelo Máximo entrou aqui na entrevista agora também. O doutor Ângelo Máximo, ele é o assistente de acusação sobre o caso da deputada federal Flor de Lis. Não sei se vocês já trocaram alguma informação ou não, mas eu achei bastante pertinente a participação dele aqui também, já que ele pode colocar de forma mais direta o que pode estar concernente a deputado federal dentro do Conselho e o que vai ser e paralelo ao Judiciário, já que a decisão do Conselho em levar para a cassação é diretamente ligada à prisão da deputada. Por isso, agradeço se eu puder conversar um pouco também com o doutor Ângelo Máximo, e esse tempo que o senhor tem restante, eu gostaria que direcionasse diretamente ao Ângelo Máximo, ao senhor, e o senhor a ele, por favor. Doutor Ângelo, muito obrigado por participar, esteja à vontade. Boa noite a todos, mais uma vez. Boa noite, excelentíssimo senhor deputado Alexandre Leite. Parabenizo o senhor, ou melhor, Vossa Excelência, pelo brilhante trabalho que vem fazendo. Eu faço, primeiramente, uma pergunta a Vossa Excelência. Eu sou assistente à acusação desse caso desde o início. E vejo que agora os filhos serão ouvidos como testemunhas de defesa, inclusive a Simone, aonde a defesa traz uma inverdade dos autos, dizendo que a Simone confessou ser a mandante do crime, o que é mentira, excelentíssimo deputado. Eu tenho provas que juntei nos autos contundentes a essa mentira, qual seja, da coação, do assédio que ela disse que sofria em troca do pastor pagar o tratamento de saúde dela, quando, a bem da verdade, houve uma demanda judicial da Simone em desfavor do plano de saúde que teve determinação judicial para pagar, custear o tratamento de saúde dela. Ou seja, essa estratégia de que ela sofria o constrangimento por parte do Anderson é mentira. Eu não tenho poderes, excelentíssimo deputado, para juntar documento no Conselho de Ética, conforme o artigo 13 da Consolidação. Então, eu queria saber de Vossa Excelência, eu posso me reunir com Vossa Excelência, seja em São Paulo ou em Brasília, ou então remeter a documentação que eu entenda necessária e pertinente ao Conselho de Ética a Vossa Excelência? Doutor Ângelo, até recebi um ofício do senhor, agradeço essa oportunidade. Eu não posso, de alguma forma ou de qualquer forma, transparecer imparcialidade. Eu sou o relator que recomendo o voto, mas eu não posso transparecer qualquer tipo de parcialidade. Se eu me reunir com Vossa Senhoria, imagine o contrário. Eu me reunindo com os advogados da defesa, da Flor de Lis. Né? Eu tenho que estar no meio dessa, por isso que eu não aceitei inicialmente. Mas assim como a defesa peticionou ao Conselho de Ética, peticionou ao relator, Vossa Senhoria pode peticionar ao Conselho, peticionar ao relator todo o conjunto probatório que tem, todos os fatos que quer trazer em interesse a representação, e eu vou fazer a devida avaliação, ainda que não faça a juntada documental dos fatos, parcialmente ou totalmente. Se algo ali das manifestações alegadas puderem me auxiliar na busca da verdade, elas vão ser consideradas para juízo de valor
na recomendação do relatório. Não sei se eu fui bem claro na minha Vossa Excelência resposta. foi claro. Porque o que acontece, Excelência? A Simone fala desse assédio sexual que ela sofria do Anderson. O Anderson agora, para deixar claro para o relator, o Anderson agora passou a ser um estuprador, e o fato de uma neta da deputada Ré ser hoje homossexual Doutor Ângelo, também... desculpe interromper o senhor, mas só para maximizar o tempo. Eu já disse que eu não sou alienado e eu tenho conhecimento de todos esses fatos, tanto do que é verdade do que é mentira. Eu só tenho que provar eles no processo. Esse é o meu trabalho. Fica tranquilo que eu sei ali quais são as estratégias de defesa, eu sei o que o Ministério Público colocou, eu sei até onde o GAECO fez, eu sei o que a Bárbara investigou, eu sei o que o Alan investigou. Parcialmente, já vi entrevista sua, manifestação sua, sei da sua indignação, da sua preocupação, do seu profissionalismo. Então, pode ficar tranquilo quanto a isso. Aceito todas as manifestações possíveis, conjunto de informações é muito importante para a avaliação do mérito como um todo, mas não se preocupe com a minha possível alienação dos fatos. Vou usar aqui um jargão bem popular para que todo mundo entenda. Primeiro que ninguém vira deputado federal sendo idiota. Segundo que eu não sou idiota. Obrigado, então, excelentíssimo deputado. Confio muito no trabalho do senhor, como confio no trabalho de todo o Conselho. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ângelo, eu fico à disposição. Obrigado. E o que Vossa Excelência precisar também, eu estou em inteira disposição. Qualquer esclarecimento. Tá. A minha assessoria já está berrando comigo aqui. Áudio. Meu tempo. Não, do Marcondes. Só fechando a última pergunta, só para nem que nada tem a ver, mas o senhor, como relator do caso. O senhor, como relator do caso da deputada Flor de Lis, e relator de outros casos, como o senhor mencionou. O senhor, é uma pergunta que não tem a ver com o caso em ser relator, tá? O senhor, como deputado, ainda consegue legislar? Consegue tempo para legislar? Consigo. Essa é uma dúvida minha. Tem sido muito difícil. Por exemplo, conseguir aprovar o Código de Procedimentos do Conselho de Ética. É uma normativa interna, mas é legislar. Eu faço indicações e alterações ao orçamento. Também é uma forma de legislar. Tem alguns relatórios meus ainda pendentes. Hoje eu pedi para retirar de pauta na Comissão de Viação e Transportes, que é a questão da cobrança de bagagens, preço embutido na bagagem aérea, cobrança por peso, enfim, a gente está regulamentando aquilo ali. Eu sou o relator disso e estou pedindo para tirar de pauta, porque hoje teve a reunião da CVT, né, da Comissão de Viação e Transportes, e teve a oitiva. Tem outras comissões que eu também faço parte, que estão trabalhando e é muito difícil. Eu tenho aqui um calhamaço de projetos de lei para solicitar relatoria, mas eu não tenho condições humanas nem de equipe para fazer isso, né? Aqui na minha equipe eu tenho para fazer esses relatórios todos do Conselho de Ética, estão me demandando toda a equipe. A minha assessora legislativa, um assessor legislativo da casa, um advogado criminalista de júri com mais de 30 anos de experiência, como meu auxiliar, e o meu tempo, né, entre tudo isso, ainda tem auxiliado minha população e feito o que é possível. A gente se vira nos 30, mas dado esse volume de casos aqui,
É o que eu disse, a gente não vem para cá para ficar perseguindo o parlamentar, né? Eu perdi diversos finais de semana, desde que eu fui designado relator, a ficar assistindo depoimento. Depoimento de Marzi, de Simone, da própria Flor de Lis, dos delegados, do perito, do policial que atuou, enfim, por baixo 20 horas. Com certeza, esse depoimento serviu aqui. Toma tempo, e são aquele velho ditado, são as coisas que não voltam atrás, a pedra tirada, o tempo perdido e a palavra proferida. Para mim, uma das coisas mais valiosas é o tempo, né? E do meu mandato, não vou dizer que é um tempo perdido, toma muito do meu tempo, mas a minha missão é resgatar a credibilidade do Conselho de Ética e do deputado. Eu não sou deputado de primeiro mandato. Eu zelo pela instituição Câmara dos Deputados. E isso tem muito forte em mim, até porque eu já disse e repito, meu pai é presidente da Câmara Municipal aqui de São Paulo, é vereador há mais de 20 anos. Meu irmão é deputado estadual, é líder do partido na Assembleia Legislativa por 4 mandatos. Eu já estou no meu 3º mandato e entrei no Congresso com 21 anos de idade. Estou fazendo 32 anos nesse mês. Já tenho 10 anos de casa. Então, eu não sou o tipo de parlamentar que entra para xingar o parlamento, falar mal dos parlamentares. Eu zelo por esse broche que eu uso, e eu tenho orgulho. E eu quero que esse orgulho se perpetue. Eu quero que a população possa ter essa ciência de que muito da mídia mostra as coisas negativas parlamentares. Você não vê a mídia cobrindo entrega de obra minha, você não vê a mídia cobrindo o meu trabalho social, mas o trabalho criminal, dentre outros feitos aqui, muito disso tem a ver com essa paixão minha por legislar e pela profissão que eu exerço. Se eu não fosse apaixonado pelo que eu faço, eu não estaria no 3º mandato. Pode reparar nisso, e isso até extrapola um pouco do tempo da minha assessoria, estipulou aqui, até eu faço questão de falar disso, porque repare que os deputados que depedram a imagem do parlamento são deputados de primeira viagem, vieram para ficar um mandato e não são políticos. Eu tenho orgulho dessa profissão. Existem deputados que, antes da pandemia, deputado tem vergonha de entrar no restaurante com um broche parlamentar em Brasília. Eu tenho orgulho, porque eu não tenho o que esconder da população, eu tenho orgulho do que eu faço, do meu trabalho, eu tenho orgulho de ter sido eleito para fazer o que eu faço. E eu quero que a população possa enxergar. Acho que a população precisa ter esperança. Se a gente não der um pingo de esperança para as pessoas, a gente também não vai ter o respeito da população. Então, em um futuro breve, nem os bons vão conseguir sair às ruas. Eu prezo muito por isso, e por isso eu tenho dedicado tanto do meu tempo ao Conselho de Ética, e agora coloquei o meu nome ao sacrifício de mais 2 anos à frente do Conselho até o fim do mandato. Então, ainda tem muita água para rolar por baixo dessa ponte. Deputado, o senhor poderia passar as suas redes sociais para mim passar a seguir? O Instagram é alexandreleite.sp e o Facebook também, alexandreleite.sp. .sp. Ok, obrigado. Deputado. E o Twitter é @, né? @Alexandre Leite. O A é o @ Alexandre Leite. É isso? alexandreleite.sp? É .sp? Estou falando com ponto aqui. .sp, alexandreleite.sp, mas o A é @. Ok, obrigado. Deputado, ficamos imensamente felizes com a sua participação. Não sei se o senhor conhece, aqui na Rede Rio também temos um quadro que é chamado Fala Deputado, em que a gente conversa com o deputado diretamente para conhecer o seu projeto, conhecer sua vida, seu histórico. Começamos esse projeto com o Rubens Bueno e gostaríamos de continuá-lo com o senhor em momento futuro. Então, já fica o convite. Não é comigo, é com a Fernanda Piacentini, que faz a entrevista, com uma conversa direta entre vocês.
Se o senhor puder, mais tarde, no momento futuro, eu falarei com a sua assessoria de imprensa para marcar. Seria de grande satisfação para a gente ter isso, porque colocar o deputado na linha de frente, colocar o deputado como parlamentar mesmo do povo, em que o povo possa ver o seu voto ali, trabalhando, dando sua opinião e colocando seus projetos. Então, eu só tenho a agradecer o seu trabalho e a sua participação aqui. Eu sei que seu tempo está estourado e eu agradeço imensamente. E fica o convite, caso o senhor possa fazer esse trabalho, essa entrevista que é um pouco diferente do que fizemos agora, já que aqui focamos no Conselho de Ética e na entrevista seria focada no deputado Alexandre Leite. Um pouco diferente. Falaremos sobre seus projetos sociais. Só marcar com a minha assessoria já está aceito. Obrigado. Mais uma vez agradeço e pelo tempo dado. Fique com Deus, deputado. Obrigado. Posso só fazer uma pergunta rapidinha? É segundos. Eu vi aqui no Instagram da Vossa Excelência jogando uma foto aqui, jogando bola. É palmeirense ou São Paulino? Não precisa responder. Pelo amor de Deus. Corintiano. Não precisa responder. Agradeço a todos vocês pela oportunidade, pelo nível de debate. Doutor Ângelo, obrigado pelo contato, obrigado pelo profissionalismo, pela preocupação com o caso, até porque representa a família do falecido Anderson. E quero fazer um agradecimento e uma parabenização especial aos internautas que estão comentando, que foram eles que me chamaram a atenção. Eu já disse e repito, né, muitas redes raivosas, muitas redes de propagação de ódio, e aqui eu fui acompanhando os comentários, continuo assistindo, já vejo aqui alguns palmeirenses cair um pouco o nível, mas muito boa a participação e o nível de debate aqui estabelecido por todos os participantes. Mantenha assim, já gostei, vou continuar acompanhando e fico à disposição. Muitíssimo obrigado, deputado. Obrigado, deputado. Obrigado por toda a atenção dada a esse grupo maravilhoso de entrevistadores, que tem, com certeza, o meu aval, sou fã deles, e agradeço por o senhor também disponibilizar um tempo com nós aqui, públicos, em prol do caso. Muito obrigado. E parabéns pelo seu aniversário. Então, parabeniza antes que dá azar. Deus, quando vê parabenizar antes, ele acha que está desafiando.